começando mais um Pode Essa. São vários episódios, eu fico cada vez mais feliz, né, Andressa? Muito feliz. É muito bom gravar. E mais do que gravar, é levar conteúdo pra vocês. Por quê? Porque que adianta ter conhecimento e guardar só pra gente? Não adianta nada. Tem que passar esse conhecimento, tem que apresentar pessoas, que é isso que é feita a vida, de troca. Exatamente. E você tá seguindo aí o Pode Essa, né? Tá curtindo, compartilhando. Se não, por favor, curta e compartilha. Isso é importante pra gente. E para cada vez mais a gente levar esse conteúdo para mais pessoas, que o algoritmo é danadinho. Se você não curte, ele não espalha, gente. É uma pena, mas é assim que funciona a vida. E a gente trouxe aqui uma pessoa muito interessante para vocês conhecerem, com várias frentes que ele atua, que eu não vou nem conseguir apresentá-lo. Ele vai ter que falar várias frentes que ele cuida hoje, que é o Fábio Pinheiro. Mas se apresente, Fábio Pinheiro, porque olha, eu não ia conseguir falar o cargo dele, que é bem extenso. Então pode se apresentar e muito bem-vindo. Obrigado aí, Vanessa, e também Andressa. Muito obrigado por estar aqui juntamente com vocês. Para mim é uma grata surpresa poder conhecer vocês e estar aqui dividindo esse momento, tá? Maravilha. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Pinheiro. Adoro que me chamem de Fábio Pinheiro, porque parece que na minha geração teve tantos Fábios. Eu mesmo já trabalhei com 4 Fábios ao mesmo tempo, então a gente aqui... Esse é o Pinheiro. Fala, eu sou o Pinheiro, o outro é o Luiz, tá? Então esse é o Pinheiro. Então, assim, para quem não me conhece, hoje eu trabalho no Grupo Votorantim Cimentos. Eu ocupo a posição de Head de Marketing, Operações Comerciais e também Data Analytics. Então é uma estrutura bem grande. Eu tenho 290 pessoas debaixo mais ou menos da minha estrutura, né? E tenho 7 gestores direto que reportam para mim. Então eu cuido de vários temas, mas além disso eu também sou conselheiro da Live University, que é uma instituição de ensino que eu vou contar daqui a pouco um pouco, que eu gosto muito dessa parte de ensino. Ao mesmo tempo eu também atuo como conselheiro em algumas startups especificamente. E também sou mestre em gestão de negócios pela FIA também. E também sou um dos cofundadores do podcast chamado Pricingcast também. E aonde que eu me divirto aos finais de semana, um final de semana por mês, com a minha galera também gravando e trocando experiências e conhecendo um pouquinho desse mundo, desse ecossistema. Então... Maravilha! Nossa, maravilha mesmo, porque vocês viram, né, gente? É muita coisa, não ia conseguir decorar tudo, mas assim, parabéns, porque realmente ele tem uma trajetória muito incrível, ele vai contar aqui pra gente, porque eu aposto que ele não começou na Votorantim assim, ó... Tudo muito fácil na vida, não é verdade, Fábio? Nada é fácil. E a gente também gosta aqui de trazer os bastidores, que nem sempre é gostoso, né? É um bastidor, às vezes, árduo, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como você começou, de onde você vem. Então acho que isso pra gente é muito importante também pra te conhecer. E até mesmo antes de iniciar sobre a sua trajetória profissional, contar quem é o Fábio, né? Porque ele tem várias nomenclaturas, mas contar quem é o Fábio Pinheiro. Exato. Da onde veio... Boa. O Fábio Pinheiro, muitos olham e falam assim, caramba, ele tá num grupo bacana, trabalhando, fazendo tantas coisas, mas, assim, para quem não me conhece, eu não sou o Fábio Pinheiro forjado e o Fábio Pinheiro da Votorantim, ou do Pricecast, ou que tá dando aula, não. Eu fui nascido e criado lá no estado do Rio de Janeiro, venho de uma família humilde, onde que meus pais... minha mãe, Dona Nilceia, é uma grande trabalhadora e ao mesmo tempo a pessoa que me inspira até hoje, ela está viva também, e meu pai Jaime, aonde que é um ferramenteiro mecânico, se aposentou nisso, trabalhou na GE durante muito tempo, aonde que são 2 grandes pilares que hoje, ao olhar para o Fábio, naturalmente consegue visualizar que ele foi forjado também pela educação a qual meu pai e minha mãe transmitiu para mim. Cara. Porque quando eu paro para pensar de onde que eu vim, então assim, e meu objetivo, compartilhar um pouquinho dessa minha história aqui, é para que também outros profissionais, talvez, que pensam em crescer, se desenvolver, estudar, e às vezes está lá em uma determinada situação, está falando assim, poxa, será que dá? Será que eu posso chegar? Será que eu posso me tornar um executivo? Será que eu posso me tornar um professor? Posso olhar também para mim e falar, cara, se o Fábio conseguiu, dá para chegar, dá para fazer, mas nunca foi fácil também. Então, mas de onde vem essa minha força, né? Vem dos meus pais. Porque se eu parar para pensar, a minha mãe, ela foi uma pessoa que eu olhava para ela e falava assim, nossa, essa é uma mulher que de fato cuida da casa, mas ao mesmo tempo é empreendedora, porque minha mãe cuidava de mim e da minha irmã, então eu
Eu tenho uma diferença de 4 anos com a minha irmã Débora, e a minha mãe, ela cuidava de casa, mas ao mesmo tempo ela era vendedora de roupa, ao mesmo tempo ela vendia sorvete, que ela abriu uma sorveteria dentro de casa, ao mesmo tempo ela abriu uma confecção de roupa dentro de casa e olhava para aquilo e falava assim, Gente, nossa, que genial! como é que essa mulher consegue fazer tudo isso? Olha aí, ó, quem olha pra mim fala assim, poxa, o Fábio é acelerado, cara, que não conhece minha mãe. Não conheceu minha mãe. Se encostar do lado da minha mãe, assim, Você fica pilhado. Você fica pilhado. Então, no final do dia, eu olhava e falava assim, caramba, a minha mãe, ao mesmo tempo, ela ajudava em casa e ainda virava para o meu pai e falava, você tem que estudar, vai estudar. E eu me lembro, muitas das vezes, eu não conseguia ver meu pai durante a semana, por quê? Porque meu pai estava estudando, ele saía do trabalho, minha mãe falava, vai estudar, Jaime, ele estava estudando, terminando ainda o 2º grau, e aí minha mãe sempre querendo incentivar que meu pai também estudasse, e aí, nos finais de semana, eu estava vendo meu pai, às vezes, lá num livro, lá em casa, tentando fazer um trabalho, ou trazendo o trabalho que ele não terminou na empresa para fazer em casa. E, ao mesmo tempo, eu passei por algumas dificuldades. Hoje, eu estava, inclusive, antes de vir para cá, liguei para ela e falei, mãe, me lembra que a história quando eu entrei na mesa de cirurgia para ser amputada a minha mão. E eu me lembro quando a minha mãe me levou para um hospital e a gente com uma expectativa de que eu ia ter que amputar a minha mão. Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Um médico engessou minha mão, que supostamente tinha quebrado a minha mão. E eu fiquei 30 dias praticamente com engessado e sentindo muita dor. Numa madrugada, minha mãe fala, vamos para o hospital, Jaime, está muito estranho essa mão do Fábio. Quando chega no hospital que arranca o gesso, a minha mão estava toda já... preta, assim, estava toda... eu não estava conseguindo mais movimentar os dedos. O médico fala o seguinte, olha, se vocês não correrem agora para o Alto da Lapa, que era um hospital mais especializado, é bem provável que ele perca a mão. Eu fiquei internado durante 20 dias e o diagnóstico era, ele vai precisar amputar a mão porque ele está com uma infecção generalizada e ele vai precisar amputar minha mão. E eu olhava para minha mãe, eu me lembro como hoje, eu deitado na maca, às vezes com pena da minha mãe sentada numa cadeira, porque naquela época era uma vida um pouco difícil, ela sentada numa cadeira, porque não tinha cama, e ela lá comigo, eu tentei levantar para poder ir para o banheiro, e eu tomei um tombo, porque eu estava tão fraco, e a minha mãe me pegando, me levantando lá. Eu entro para fazer a cirurgia, até hoje se passar a mão aqui no meu dedo, aqui vai ver que ele é um pouquinho mais raspado aqui, e no final, depois da cirurgia, os médicos voltam e falam, olha, a gente conseguiu fazer uma raspagem no dedo dele, não foi necessário amputar a mão, mas ele vai ficar durante bastante tempo tendo que fazer a fisioterapia para poder ver se volta ao normal, ele consegue movimentar, e você vai precisar depois fazer alguma cirurgia porque a infecção já estava pegando no osso. Certo. Então, assim, quando eu olho e vejo o Fábio hoje, eu consigo olhar e ver minha mãe ali, em muito tempo, sendo trabalhadora, esforçada, mas ao mesmo tempo cuidando do meu pai, querendo incentivar meu pai a estudar, mas ao mesmo tempo cuidando dos filhos e sempre tendo como uma visão de família é uma questão de sociedade, aonde que enquanto o seu pai está talvez indo lá buscar o sustento e ajudar, eu estou aqui para poder ajudar, mas todo mundo está remando para o mesmo lado, não tem um que é mais importante e um que é menos importante, na realidade é uma sociedade. Isso para mim me marcava muito, que minha mãe falava, eu falava assim, mãe, mas meu pai não está aqui, tá? Ela, seu pai está fazendo uma parte muito importante, enquanto eu estou fazendo outra muito importante. Sim. E isso eram uns pilares que hoje eu olho e falo assim, é uma mulher guerreira, empreendedora, batalhadora, que soube entender o contexto e trazer para os filhos aquela segurança de tipo, cada um tem um papel fundamental nessa família. Trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe. Mas, e ao mesmo tempo, meu pai olhava e falava assim, caramba, esse cara fica aqui com os livrinhos azuis, que até hoje eu falo, pai, esses livrinhos azuis me marcaram. E eram os livrinhos lá, que ele estudava ferramentaria mecânica ali, e ele levava e fazia aqueles desenhos, fazia os cálculos, e eu olhava e falava, cara, esse cara é muito inteligente, será que um dia eu vou conseguir ter a letra do meu pai, estudar igualzinho meu pai? E hoje eu olho para mim, às vezes, lendo os livros, dando essas coisas, eu falo, como é que eu fui forjado também nisso? E, ao mesmo tempo, tentando buscar esse desenvolvimento. Mas, assim, não foi de uma hora para outra, porque, ao mesmo tempo que eu via minha mãe sendo empreendedora, eu via minha mãe, às vezes, muito frustrada, porque as coisas não davam certo, tipo, as pessoas não pagavam e ela não tinha dinheiro para continuar o seu negócio. Sim. Às vezes, ela tentava fazer um planejamento da sua confecção e dava tudo errado. E eu falava assim, caramba,
porque dá tudo errado quando está se esforçando. E meu pai, às vezes, desempregado também, e voltava para casa, trabalhou na GE, depois foi para outro, num estado do Rio de Janeiro, onde que tinha poucos empregos e possibilidades, vamos dizer assim, de oportunidade. E aí, durante muito tempo, meus pais olhavam para mim e falavam o seguinte: Fábio, é muito importante que você estude, faça concurso público, entre em alguma coisa mais estável. Entre em algo estável, faça um segundo grau e estude para fazer algo estável. Então a minha cabeça, minha vida inteira foi sempre essa: poxa, eu vou precisar fazer um concurso público, eu vou precisar tentar entrar numa vida militar. Então eu era muito setado a isso, mas eu adorava olhar, principalmente em 94, que começou a sair computadores, 90, 92, começou a sair computadores, e aí minha mãe me levava em Campo Grande, e aí eu comprava revistinhas que eu começava a ver de computador, e a minha primeira programação que eu fiz em casa, eu não tinha um computador, mas eu já estava fazendo um caderno. Uau. Uma programação. E aí, o que aconteceu? Durante muito tempo eu falava: mãe, eu queria muito fazer um curso de informática. Ela: mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso de informática. Eu queria muito fazer, mãe. E aí eu me lembro como hoje a minha mãe tentando fazer, ela começou a fazer roupa, camisa de escola, e falou: Fábio, tem uma revista aqui que ensina como fazer estampa na camisa de escola. Vamos tentar você criar essa máquina para você estampar e quem sabe a gente começa a vender. E não é que eu fiz a máquina lá, uma caixa lá que fez as telas de estampa, e a gente começou a estampar camisa, e desse valor eu peguei o dinheiro e minha mãe me deu o dinheiro para poder fazer um curso de informática. Eu comecei a gostar de informática, depois eu fui trabalhar inclusive como ajudante pedreiro. Eu acho que eu já estava pensando um dia trabalhar no Grupo Votorantim para poder conseguir juntar dinheiro para comprar um computador. Comprei o computador e eu adorava programar, adorava fazer alguns sites, mas na minha cabeça sempre era aquilo: poxa, eu preciso me preparar para poder fazer um concurso público. Eu começo meu segundo grau, eu gostava tanto de informática que eu comecei a estudar no laboratório de informática, e o professor depois falou assim: você não quer me ajudar a ser monitor aqui do laboratório de informática? Não, mal sabia ele que na hora do intervalo eu botava jogos no computador de todo mundo e a gente ia jogar lá. Olha só! Jogar com todo mundo lá. Todo mundo pensando que você era um nerd que queria trabalhar com informática, e na verdade você só estava colocando joguinhos. E aí é que tá, todo mundo pensa assim: poxa, mas o Fábio era um nerd. Cara, eu era a pessoa que mais dava trabalho na escola. Mais dava trabalho. Há uns 2 anos atrás eu falei pra minha mãe: eu liguei pra minha diretora da escola, Maria Joaquina, que Deus a tenha, ela faleceu faz 1 ano. Eu liguei para ela para poder agradecer. Falei assim: Dona Maria Joaquina, sou grato a você. Quantas vezes você me expulsou da sala de aula, me botou para contar buraquinho na parede ou fazer redação, porque eu aprontava. Eu fui a pessoa que eu sempre pensava em como eu vou tentar convencer a minha mãe para deixar eu em casa. Minha mãe nunca deixava eu ficar em casa, sempre falava: vai estudar, vai estudar. Eu tive um dia uma ideia mirabolante. Eu falei assim: eu vou botar suco na caixa d'água, vermelho, porque aí vão pensar que morreu algum bicho, alguma coisa na caixa d'água e não vai ter aula. Então eu fiz isso. Ótima ideia! Ótima ideia! Sendo que sempre tem alguém que vê. E aí viram. Então eu olhava e falei: poxa, pra que eu tenho que estudar? Não existe o crime perfeito, não, né? Pra que eu tenho que estudar isso? Então eu era aquela pessoa que não jogava futebol, eu era ruim de futebol, mas eu matava a aula para ver os outros jogando futebol. Aí minha mãe falava: passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Aí a diretora depois não me dava a renovação da matrícula da escola. Então eu sempre fui, ao mesmo tempo, bem agitado na escola e polêmico, porque eu queria realmente ficar matando aula para ver a galera jogar bola, ver as meninas lá, brincar também, ou ir para o laboratório de informática. E durante muito tempo eu fui e falei assim: poxa, eu preciso entrar na vida militar, porque meus pais pegaram uma economia muito diferente no estado do Rio de Janeiro, muito sacrifício, e eu entrei na vida militar. Eu entrei na aeronáutica, fiquei na aeronáutica durante 6 anos. Que legal, a aeronáutica é bem legal, não? Concursado, bem legal. Nossa, deve ter, claro, o seu lado negativo, mas eu acho fantástico. Se eu fosse entrar, eu ia pra aeronáutica também. E aí, o que foi muito engraçado, que ao entrar na aeronáutica, hoje eu tô um pouquinho mais gordinho, assim, que a minha esposa cuidou muito bem de mim, mas era muito magrinho, pequenininho, baixinho. Eu comecei a crescer praticamente aos 18 anos, que eu dei uma esticada boa. E eu passei num concurso, entrei na aeronáutica, e aí você tinha ali uma semana que eu fiquei em acampamento antes de ir para um determinado quartel,
quem olha e fala assim, poxa, todo mundo que entra numa Forças Armadas vai ficar lá com quartel, armado e tal. E não foi nada disso. Por quê? Porque eu sim fiz o acampamento, eu já volto lá, mas eu fui trabalhar na área de compras do Hospital de Aeronáutica dos Afonso. Nossa! O que era meu desafio? Meu desafio era ajudar o pessoal da área de compras a comprar produtos e medicamentos hospitalares e também ajudar a fazer obras. Sendo que eu tinha uma vida muito desafiadora, para não falar o contrário, tranquila, porque eu só trabalhava de 8 a meio-dia. Caramba. Então era tranquilo. Era muito tranquilo, sendo que, ao mesmo tempo que eu estava me sentindo, vamos dizer assim, feliz, porque eu consegui entrar ali num ambiente militar, qual supostamente tem um tipo de estabilidade, você vai fazendo algumas provas, você vai passando de 7 em 7 anos, a sua carreira já está moldada, já está definida, mas aquilo não me inspirava. Aquilo não me dava satisfação. No primeiro momento, sim, pelo fato de conseguir e cheguei, mas ao mesmo tempo aquela frustração, porque eu acordava todo dia de 8 a meio-dia, ia trabalhar e saía dali desmotivado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o ambiente militar, e que eu sou muito grato também, porque eu aprendi muita coisa lá sobre disciplina, sobre o que você definiu que vai fazer, você tem condições de fazer. Poxa, eu passei períodos de acampamento, onde que foi muito bacana, porque você começa a ver que você pode muito mais do que aquilo que você imagina. Tipo assim, você ficar uma semana lá com fome, fazendo diversas atividades, chega uma hora que você fala assim, eu não vou conseguir. Você consegue fazer aquilo muito mais do que você imaginava. Ao mesmo tempo que eu tive aprendizados que me ajudaram a me conhecer também, e sobre disciplina, sobre também comprometer com a sua palavra, ir até o fim, sobre ter responsabilidade, por um outro lado, era uma hierarquia extrema, onde que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você pode ter a ideia mais disruptiva que for, isso não vai mudar em nada, porque não é um ambiente, vamos dizer assim, meritocrático, e não é um ambiente que estimula aonde que as pessoas que querem fazer algo diferente, aonde que as pessoas que querem realmente fazer acontecer se sintam motivados. Então eu ia para aquele ambiente, eu olhava, tinha várias ideias para fazer, eu gostava de informática, queria automatizar algumas coisas, poxa, mas eu saía de lá falando o seguinte, poxa, mas não tem um ambiente que proporciona isso. Sim. E nessa época, eu já estava, outras pessoas começando a fazer faculdade, e na minha criação, eu fui uma das primeiras crianças da minha família, vamos dizer assim, a fazer uma faculdade. Que legal. Mas até então, eu no ambiente militar comecei a ouvir sobre faculdade, falei, poxa, eu vou começar a estudar. E eu tinha alguns outros primos que estavam indo para a área um pouco de banco, pensando em se preparar para ir para banco. Eu falei, poxa, eu vou me preparar também, quando me formar, vou sair, vou tentar ir para banco. No meio do caminho, falei, pô, se eu trabalho até 8 meio-dia, vou tentar empreender. Então eu fui, ao mesmo tempo, abrir uma agência, uma gravadora de CD e DVD. Nessa época, qualquer cantor tinha que fazer algum DVD ou CD, tinha que mandar para Manaus, um volume gigante. Eu com alguns colegas que gravavam festa de aniversário de 15 anos, eu falei, e se a gente começasse em alguns eventos, tem gente que quer cantar e quer gravar um CD, um DVD, a gente criar aqui. Então a gente montou um mini estúdio também e começou a fazer essas produções internas. Depois deu errado, eu falei assim, não, eu vou... Esse negócio não é para mim, eu não tenho muita expertise, eu preciso entrar para o mercado de trabalho para poder aprender e ter uma visão um pouco mais administrativa, que é algo que eu não tinha um pouco na minha base. Então eu fiz administração, eu saio e dá tudo errado. Eita. Sendo que eu já tinha, inclusive, um casamento marcado, que foi em 2007, eu falei, poxa, vou sair, vou conseguir entrar em banco, vou conseguir entrar num emprego, sendo que eu saí em fevereiro, desempregado, não consegui arrumar emprego, porque não ia ter concurso, não ia abrir vagas para banco daquele determinado período. Eu começo a procurar emprego e eu vejo 2 vagas, que era uma na própria Votorantim Cimentos, que era uma vaga temporária, 3 meses apenas, e uma outra vaga que era para trabalhar na área de compras no Porto. Então eu recebo a ligação depois de alguns dias falando, olha, se prepare, você vai ter que vir aqui no centro da cidade fazer um teste de Excel. E eu me lembro que eu nem sabia o que era Excel direito, porque eu programava em Access, fazia outras coisas, e me falaram, você vai fazer um teste em Excel. Nossa, você já... Meu Deus! Mas quem mexe em Access sabe de boa mexer em Mas Excel. chega ali caindo de paraquedas. Caindo de paraquedas, eu falei assim, tá bom, naquela época tinha YouTube, mas não era igualzinho hoje, você apertava um vídeo, esperava carregar e tal. Eu virei à noite para aprendendo aquilo ali, fui lá e fiz o teste.
E uma das pessoas que me entrevistou é meu mentor até hoje, que é Carlinhos. E isso abro parênteses para poder falar o como é importante na sua trajetória de vida você ter mentores. Porque ele foi meu primeiro gestor e ele é meu mentor até hoje, um dos meus mentores. E quando eu tenho algumas crises, que todo mundo tem, e eu também tenho as minhas, eu ligo para ele, ligo para algumas pessoas e ele foi me entrevistar e eu me lembro que eu fiz o Excel lá. Eu confesso que eu não fui um dos melhores a fazer aquele Excel ali, depois ele mesmo me revelou, mas na entrevista ele falou assim: cara, uma coisa eu senti em você, que você demonstrou que quer, que você tem garra, que você é esforçado, que você vai atrás. E de novo, vem muito da minha mãe, vem muito da minha família lá de trás. E ele foi: você vai iniciar aqui na Votorantim em cimentos, numa vaga de terceiro. E eu comecei ali numa vaga de temporário. Isso lá no Rio? Isso lá no Rio de Janeiro, em 2007. Tá. 2007. Eu comecei ali como temporário e eu me lembro que ele veio da Ambev, ele era um cara que conhecia muito de vendas e ele falava para mim: Fábio, de manhã você faz isso, depois liga para os vendedores para poder saber o que eles fizeram, o que eles precisam cumprir, qual que é a meta do dia, eu vou ligar à tarde para poder ver como é que está indo. Eu saía com ele de carro e ele ia me ensinando, explicando algumas coisas. Comecei a trabalhar e montar algumas análises para ele. Um belo dia ele pinta uma vaga de vendedor do Rio de Janeiro. Eu comecei a lidar tanto com o vendedor, eu falei assim: eu gosto desse negócio. Eu nem sabia onde era a vaga, quando falou assim: vai ter uma vaga, eu falei assim: sou eu quero participar. Aí ele: você tem certeza? Eu falei: tenho certeza. E aí é onde que eu pego um aprendizado de liderança, aonde que às vezes um líder precisa de fato investir nas pessoas e acreditar no potencial da pessoa, mesmo quando talvez na ótica humana não pareça que aquela pessoa está pronta para aquilo. Sim. Mas se você tiver disposição para querer investir e ajudar aquela pessoa, vale a pena, e eu sou fruto disso. Ele me dá oportunidade, eu nem sabia onde que era no norte e noroeste do Rio de Janeiro, a 350 quilômetros do Rio de Janeiro. Olha, você topou, imagina, você topou e falou: tá, foi. Quando eu fui, botei no mapa, eu falei: nossa, é lá! Deus! E eu viro pra minha esposa, casamento marcado, eu falo assim: Lívia, acabei de passar a vaga. Eu tenho uma notícia pra te falar. Ela: qual? A gente precisa ir lá pra Campo dos Goitacazes, a 400 quilômetros. A gente com um apartamento, que eu já tinha comprado um apartamento, preparando. Aí ela fala: meu Deus do céu. Eu falei: não, mas vamos, vai ser bom, vai ser desafiador. Não, tem que falar que vai ser bom, né? Não tem como pra convencer. E olha, eu sou apaixonado pela minha esposa. Um beijo e um abraço pra ela e pros meus 2 filhos, que eu já falo daqui a pouco também, porque ela foi uma pessoa, sempre foi parceira comigo. É isso que é fundamental, né? Para construir uma relação e fazer a relação de trabalho também dar certo, precisa ter uma parceira ou um parceiro do lado, não é verdade? Bem, e com certeza. E se não fosse ela, eu posso falar para vocês que eu não estaria aqui onde eu estou, porque em muitas das vezes eu decidi para mim mesmo falar o seguinte: se ela falar não, eu não vou, porque no final do dia eu já pedi tantas coisas a ela. Eu pedi para ela poder ir para o Rio de Janeiro, lá no Norte e Noroeste. Agora eu vou pedir para ela vir para São Paulo, já chego lá. Então eu fiquei ali no Norte e Noroeste do Rio de Janeiro, longe pra caramba, para ver a família e tal. E eu comecei a trabalhar, a fazer um trabalho bem bacana nessa região. Depois de um ano, eu recebo o convite para voltar para a Metropolitana do Rio de Janeiro de novo em vendas. E minha mãe, ela fala uma frase que ela fala o seguinte: olha, oportunidade é igualzinho, oportunidade se espera no ponto do ônibus. Ela fala o seguinte assim para mim: Fábio, aonde você precisa ficar para poder esperar o ônibus? Você fica em casa ou você vai para o ponto? Então ela sempre falava isso comigo quando eu era pequeno: eu vou pro ponto, mãe. Então assim é a oportunidade, você tem que estar preparado para que quando ela passe, você pegue e entre nessa oportunidade. Nossa, eu adorei esse exemplo, gente. Eu adorei! Nossa, olha, vai destravar muitas cabeças por aí, porque a gente já é, né, um pouco mais vivida, não ia, né? Mas isso é verdade, né? O ônibus não vai passar na porta da sua casa, né? Você tem que ir até o ponto para esperar aí. Não é que você vai chegar no ponto e já tá o ônibus, não, ainda para esperar a oportunidade de passar. Hoje tem aplicativo que você vê e tudo por onde vai, mas naquela época não tinha. Você tinha que estar lá parado e se preparando. E às vezes você perde esse ônibus, né? E sai correndo. E às vezes parado e você mexer no celular, né? Eu ficava pensando: gente, como a gente conseguiu tantos anos ficar sem celular, né, esperando o ônibus? Eu ficava assim: putz, que tá vindo, não tá? Aí começa a conversar com um: puta, tá demorando, mas qual que é o seu? Ah, puta, o meu é 4 não sei o quê. Aí os números. Aí quebrava o ônibus e você fala: caramba, só daqui a 2 horas de novo. Putz, que será? Aí você ficava cozinhando ali 30, 40, 1 hora esperando, sem
Celular. Tem celular. Aí você conversa com quem tá do lado, você fala, qual que é o seu mesmo? Aí, onde você vai? Putz, eu moro lá há tanto tempo. Aí começa as amizades. Aí a gente já passou por Aí isso. você encontrava as mesmas pessoas todas as vezes no mesmo horário. Ônibus, não tinha nem como disfarçar um celular pra pegar e falar, tomara que ninguém fale comigo, tomara que ninguém fale comigo. Não tinha. E aí é que tá, eu fui e comecei, e aí nessa época eu tinha já um laptop e eu fazia algumas análises da minha carteira, de oportunidades e tal, e eu recebo um convite para poder vir para o estado de São Paulo, onde que estava se montando uma área de inteligência de mercado. Nessa época, em 2007 não, já era 2009, muitas empresas começaram a criar sistemas, colocarem sistemas mais parrudos e queria começar a achar análise de oportunidade, e esse era um tema que se falava muito pouco, inteligência de mercado no Brasil. Em 2009 tinha 2, 3 empresas talvez fazendo e divulgando no Brasil, até formação mesmo não tinha. E eu recebo um convite, até então era para trabalhar como se fosse uma área administrativa e achar oportunidades para a área de vendas. E eu venho para cá exatamente com esse drive, mas eu chego em São Paulo e eu me deparo com alguns dilemas. O primeiro, é uma cidade que era gelada nessa época, e eu, carioca, sentia frio pra caramba aqui. Eu falava, meu Deus do céu. Uma cidade úmida, que o frio dói na alma. Um frio louco. Eu ia pro escritório e todo mundo sempre me zoando com relação a casaco, blusas que eu tinha. Além disso, né, carioca, sempre tinha aquela brincadeira de carioca, mas eu fui bem acolhido, mas tinha um grande dilema. Minha esposa trabalhava, ela era arquiteta, estava trabalhando no estado do Rio de Janeiro e não dava para trazer ela. E aí o segundo... Ai, meu Deus, meu segundo desafio, como você fez? Eu fiquei 2 anos em São Paulo, literalmente trabalhando, e a minha esposa no Rio de Janeiro. É que assim, a ponte aérea ainda vai, né? Se você comprar com antecedência, não lembro na época se os valores eram mais ok, né? Mas hoje você consegue achar umas passagens com um preço um pouco melhor, né, do que antigamente, né? Mas como foi isso, né, viver de ponte aérea? Foi muito desafiador. O amor sobreviveu, porque tá até hoje. O amor sobreviveu. É amor de verdade. Por isso que eu falo que às vezes na vida eu aprendi com uma gestora minha, a qual também é uma das minhas mentoras até hoje também, para outras coisas, que às vezes você não consegue ter as 3 coisas ao mesmo tempo, que é cargo, salário e desafio. Em alguns momentos você vai precisar tomar algumas decisões pensando numa perspectiva de futuro, do que você quer. E foi exatamente pensando nisso que eu falei para minha esposa. Eu falei, olha, não dá, você está trabalhando aí, eu vim para cá e com uma expectativa de fato conseguir me desenvolver para crescer e conseguir trazê-la, mas se eu trouxesse ela para cá, e meu filho, eu já tinha nessa época um filho que é o Diego, hoje ele já está com 21 anos de idade também, fazendo faculdade em engenharia de produção, mas eu precisava, num primeiro momento, garantir e ter certeza que eu ia estar seguro aqui em São Paulo, ou seja, eu ia conseguir performar, ia me sustentar aqui. E 2, para que ela depois pudesse vir e depois meu filho viesse. Então, no final do dia, o que aconteceu? Na realidade, foram 2 anos para eu estar aqui com a minha esposa e meu filho, mas eu fiquei 1 ano aqui. Depois veio a minha esposa, que eu consegui realmente performar, consegui melhorar o trabalho e também ter segurança para trazer a minha esposa. Depois, a gente se deparou que não dava para trazer o meu filho, porque eu ia ter um ambiente onde que eu precisava melhorar financeiramente, a minha esposa precisava trabalhar, e aí foi São Paulo é tão baratinho para você criar um filho. Foi um dilema tão difícil, porque eu tive que pedir a minha mãe para poder, poxa, minha mãe também de novo é uma super parceira. Eu falei, mãe, eu preciso fazer uma manobra que a minha esposa sair do trabalho para ela primeiro vir para cá, conseguir achar um emprego para poder também ter condições de trabalhar e a gente achar um lugar legal para a gente ficar, também unir forças para trazer o meu filho, para depois conseguir trazer o meu filho. Mas quando olha assim, eu falo assim, poxa, mas foi só esse movimento? Não, foi um movimento de eu mesmo ter que aprender aquilo que eu não sabia. Porque eu estava numa cidade que eu não conhecia, num ambiente totalmente diferente, porque eu não fui preparado para trabalhar num ambiente corporativo. Não, e é gostoso, o trânsito de São Paulo, assim, pra você atravessar, depende de onde você foi morar, é super traumático, você já chega traumatizado, porque no Rio você vai ver na praia, você vai ver os outros fazendo esporte, aí você fala, nossa, até que esse lugar aqui tá o trânsito, mas tá gostoso, né, tem o Pão de Açúcar, você vai olhando, né, até chegar, é mais bonito, né, São Paulo é uma coisa enlouquecedora, né. E quando eu cheguei, foi exatamente na época que começou a bater a marolinha do mercado financeiro como um todo, então a economia também estava vivendo um 2008, cenário 2009. totalmente atípico,
Sim. E ao mesmo tempo eu também sou grato que eu recebi feedbacks aonde que, Fábio, você precisa começar a se desenvolver um pouco mais, não só baseado em conhecimento empírico, mas também um pouco de conhecimento mais técnico nisso. Exato. Aí hoje olham para mim e falam assim, poxa, mas ele tem pós, tem MBA, tem mestrado, fez cursos, fez algumas formações fora, fez tanta coisa, mas na realidade eu sou grato por um feedback que eu recebi um dia, porque o dia que eu recebi esse feedback, que foi fazendo um ano aqui em São Paulo, que eu me deparei e vi que talvez para dar o próximo passo, que era para eu poder virar um analista sênior, eu precisava me desenvolver um pouco academicamente também. Eu ligo para minha esposa no Rio de Janeiro e falo assim, olha, a gente precisa fazer mais uma loucura. Ela o quê? A gente precisa vender o nosso carro porque eu preciso investir na minha formação acadêmica. Gente, a gente precisa entrevistar a mulher dele também. Ela deve ser incrível também. A mãe, eu fiquei também interessada na mãe. Por isso que eu falo A assim... família Pinheiro vai vir aqui. Exato. Nossa, e aí a gente vende um carro que a gente tinha e eu pego e começo a fazer cursos de inteligência de mercado, inteligência competitiva. E de 2009 até 2012, todos os cursos que você imaginar, todos os fóruns que você imaginar que aconteceu neste período, nessa temática de inteligência de mercado, inteligência competitiva, inteligência estratégica em São Paulo eu fiz. Todos. Eu fiz todas as formações e todos os cursos de graduação, de especialização, todos os MBA. E eu me lembro como hoje eu estava com um colega meu fazendo um dos cursos na Live University, no Ibramerc. Que legal! E eu estava lá dentro da sala de aula, eu influenciei meu colega, Elias Pereira Neto, um grande amigo, um abraço para você, Neto. Eu entrei na sala de aula com ele, e estava lá um professor dando aula, e o professor falou o seguinte, um dia eu fui aluno igual vocês aí, e foi através do meu projeto que eu fui aprovado e eu fui palestrar no fórum. Eu virei pro Neto e falei assim, olha Neto, o próximo vai ser eu. O próximo vai ser eu, que eu gostei dessa temática. E foi dito e feito. Eu me esforcei tanto para fazer o trabalho de conclusão de curso, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que era os conceitos de reestruturação de uma área de inteligência de mercado. Eu estava palestrando um ano depois no fórum da Live University, é um dos maiores fóruns da América Latina, na época dessa temática. Depois eu fui convidado para dar aula na ESPM, depois eu fui convidado para dar aula na Brasil Business School e eu era da lista ainda. Poucas pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, mas ele já é coordenador, não, eu era na lista sênior e depois fui dar uma aula na FIA e depois disso eu comecei a falar o seguinte, caramba, como é bacana que quando a gente estuda, quando a gente se esforça, quando a gente começa a conhecer, e aqui, para quem está em São Paulo, uma baita oportunidade de ir em fóruns, você começa a ver que é possível você também fazer alguma coisa para poder aprender, para poder aplicar. Sim. E o Fábio foi forjado nisso. Aí, então, dado isso, eu depois tive oportunidades para poder ir para Campinas, para fazer projetos, e eu sou muito grato aos meus gestores e à própria Votorantim, porque tudo que eu tenho hoje foi graças às oportunidades que eles me deram e me proporcionaram, e graças a eu ter sempre gestores que nunca botaram o sarrafo baixo para mim. Sempre me desafiaram e esticaram um pouco a corda acreditando, mas não porque... poxa, esticar por esticar, mas não, porque eu olhava pra mim e falava o seguinte... É o seu perfil, Ele pode, eu acredito nele, me incentivava. Quantas das vezes eu saí frustrado do feedback e falei o seguinte, caramba, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Eu falei, pô, toda hora, nunca acaba, e nunca que acaba horas que até chega hoje. a parte boa? Eu quero a parte boa. Eu acho que é extremamente importante a gente Sim. ter gestores bons, né? Não sei, puxando um pouquinho de sardinha aí para algumas obrigada. gestoras ali, porque são pessoas que confiam na gente, elas veem muito além do que a gente está ali proposto dentro do ambiente de trabalho, como a gente pode crescer, como a gente pode se desenvolver, ganhar maturidade e valoriza. Eu acho que esse é um case também nosso, né? Desculpa até te interromper, mas ela foi minha chefe, hoje nós somos sócias, então esse crescimento meu, como Andressa, pessoalmente, também sou muito grata a ela. E eu acho que a gestora Recebi são uma assim, homenagem né? ao vivo não, gravado. Mas é verdade. Tá todo mundo hoje rasgando. Ele rasgou pra mãe, pra esposa, ela rasgou pra mim e tal. Mas é legal, porque eu acho que é isso. Falta, às vezes, pessoas que tenham esse olhar de sacar, putz, o Fábio, esse cara, se a gente entregar isso aqui, ó, confio, ele vai entregar. Imagina, isso aqui não tem nem coisa...
Tem sim, vai. Porque identifica o seu potencial, né? Eu acho que hoje as pessoas, na correria ou na falta mesmo de tempo, não tem esse olhar de, puta, isso aqui, de repente, nesse perfil, se eu puxar um pouco aqui, ó, aqui não foi bem, aqui saindo bem, mas aqui não foi, né? Eu acho que falta um pouco esse tipo de troca ainda, né? Então, que bom que você teve isso para poder alavancar isso a carreira, né? Não vou falar, e eu não vou ser hipócrita aqui de falar que é fácil. Não, nada na vida é fácil. Quem falou que é fácil? Não sei que história foi essa que contaram, que tudo é gostoso, tudo tem que ser fácil. Ou que fosse uma linha reta, ali, ó, de crescimento. Igualzinho que tem um ditado, eu não sou muito bom de ditado não, mas eu vi uma vez que eu achei interessante, é o seguinte, todo mundo fala das pingas que eu tomo, ninguém vê dos tombos que eu levo. Exato. Não, na prática, assim, quantas vezes eu recebi feedbacks que eu falei assim, caramba, faz sentido, que isso? Poxa, mas será que não está vendo toda essa parte boa, essas outras partes aqui que eu estou fazendo e tal? E isso principalmente quando eu era mais jovem, ali iniciando carreira júnior, pleno, sênior, e você entra nessas crises, e eu me lembro que eu fui num evento e uma pessoa falou uma coisa que para mim mudou a minha chavezinha, que ela falou o seguinte, ó, feedback você ouve, agradece e internaliza. Sim. E outra, é muito mais difícil para quem dá e tem coragem de falar o que precisa ser falado do que para quem recebe. E essa pessoa complementou e ela falou o seguinte, sabe por quê? Porque quem tem coragem de falar o que você precisa, essa pessoa já pensou 10 vezes em, poxa, mas será que ele vai ficar feliz? Será que ele vai ficar triste? É verdade isso. Poxa, será que vale a pena? Poxa, às vezes é meu amigo, pode ser que ele comece a não me considerar mais como amigo. Será que vai doer tanto a ponto de não melhorar? Será que vai ter condições? E aí são tantos porquês que às vezes o mais fácil é você falar o seguinte, eu não vou falar, porque senão essa pessoa vai ficar triste. E pelo contrário. E hoje eu tenho filho, eu consigo ver isso nitidamente. Às vezes eu falo pro meu filho, assim, eu me lembro que uma vez ele cortou o supercílio e eu tive que levá-lo para tomar pontos e ele não queria deixar dar pontos. E aí a médica falou, pai, você tem que deitar sobre ele para poder segurar. E ele começou a falar, você é um pai mau, você é um pai mau, você é um pai mau, mas em mim estava rolando lágrimas, porque eu não estava querendo fazer o mal para ele, por mais que ele tivesse, talvez, naquele momento, sentindo que era o mal, mas na realidade eu estava segurando ele para que pudesse fazer um bem. É assim quando a gente quer dar um remédio, e que a gente sabe que é amargo, mas não é porque eu quero ser mal que eu quero dar um remédio amargo, mas é porque ele precisa daquilo. Sim. Então eu sou muito grato porque eu tive gestores que, por mais que fossem remédio amargo, e que eu sei que talvez olharam para mim e talvez pensaram milhões de vezes de falar, porque sabia que talvez eu ia questionar na minha juventude e imaturidade que eu tenho até hoje. Então, às vezes eu olho e falo assim, eu também tenho meus dias de lona. As pessoas olham e falam assim, poxa, mas com 40 anos, tá bom. Quem não tem, parabéns. Eu tenho minhas crises. Eu acho que todo ser humano tem também. Mas o bacana é você, às vezes, de fato, ouvir, agradecer, feedback que a gente ouve, agradece, internaliza, que depois você olha e fala assim, poxa, mas faz sentido. Exato. Mas você sabe que até hoje, entre a minha família, às vezes, quando a gente se conhece muito, né? Ah, Vanessa, você é assim, assim, assado. Aí eu olho, aí você fica mais nervoso, né? Que você recebe aquilo, você... Aí, depois da maturidade, né? Que você passa dos 42, você falou, né? Você acaba olhando aquilo e fala, tá, é verdade. Eu reconheço, tô puta de reconhecer, não tô muito... Mas não é aquela questão de, não vou dar o braço a torcer. Porque assim, já parto da premissa, a pessoa ter coragem de te falar algo que vai te machucar, claro, com muito dedo e tudo mais, eu acho isso tão bonito, sabe? Porque eu falo, poxa, se todas as pessoas tivessem feito isso comigo... Talvez eu teria melhorado muitas coisas no meu percurso, principalmente de vida. Não acho nem a questão só profissional, né? Acho que tudo envolve o lado profissional, porque a gente passa mais horas do nosso dia trabalhando. Mas eu acho que isso pra vida, sabe? Nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos de trabalho. Você trocar com o outro, poxa, não gostei que você fez isso, poxa, se a gente fizesse isso, podemos melhorar juntos. Você tá bem, reconhecer quando tá no momento de crise, você tá bem, putz, tô com alguém doente, tô tenso. Porque a pessoa já fala, puta, que profissional lá, meu, você vê, chega azedo, às vezes o cara tem uma bucha em casa pra resolver que a gente mal sabe. Então, conforme vai passando o tempo, eu vou julgando menos,
né, a reação dos outros, ou até um feedback que você recebe, fala, puta, não foi da melhor forma, mas tudo bem, eu entendi a intenção dele e vou levar isso aqui pra minha vida, né? E ter maturidade para receber também, né? De novo, né, que você falou, não quer dizer que é fácil. As pessoas olham e falam assim, é fácil. Não, não é. Mas no final do dia você vai também aprendendo a lidar com aquilo e também começando a se conhecer daquilo que você pode mudar e que você consegue mudar. Exato. Também. Porque não dá pra você, e principalmente hoje em dia, a pessoa achar que vai conseguir o seu super-homem ou a super-heroína e ninguém vai ser perfeito. E ninguém vai ser perfeito em tudo. Mas quero todo dia ser melhor que ontem. Mas sabendo também que eu talvez não vou ter 10 em tudo e tomar 10 em tudo. E tem dia que você vai estar azedo e tá tudo bem. Eu tô azedo hoje, não quero resolver, eu tô péssimo. Eu sou do mal, tô ótimo, péssimo profissional. E vai ter dia, exatamente isso. Ninguém é uma máquina, né? Ninguém é. E às vezes a pessoa, quem olha e fala assim, poxa, a pessoa é uma máquina. Eu nem estava preparado para falar isso, mas você comentou, eu falo, tipo, faz 6 meses, eu passei, foi 1 ano e meio, eu e a minha família, num grande dilema. E quem olhava para o Fábio falava assim, pô, tá tudo bem? Não estava tudo bem. Exato. Porque a minha sobrinha de 7 anos de idade, no ano novo passado, de 2023 para 2024, ela foi diagnosticada com câncer raro. Meu Deus. Aonde que estava gigante e que quando descobriu ia ter que fazer uma cirurgia e provavelmente ela ia perder, ela não ia conseguir mais se movimentar. Meu Deus. E aí pensa, a família inteira... O baque inteiro. Abalada. A minha irmã, poxa, eu sou o único irmão, e ligava, e tinha dia que eu falava o quê? Eu não estava bem para poder atender, Sim. porque na realidade o que eu poderia falar? Porque a minha vontade era pegar e tentar resolver, porque eu sempre fui uma pessoa de tentar ir atrás, fazer acontecer, mas as mãos estavam atadas, mas também eu precisava poder ir trabalhar, e eu sou grato porque eu tive gestores que entenderam esse meu momento para poder também falar, Fábio, vai tranquilo, desacelera, porque também você precisa estar presente. Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, cara, tá tudo bem. Todos nós somos seres humanos, vai ter dia bom, dia mau. O Fábio de 2007 não é mais o Fábio do ano de 2025, mas isso quer dizer que o Fábio é pior do que o ano de 2007? Não, mas esse ano foi um ano turbulento, mas que também eu reconheço e, de novo, eu tenho certeza que eu não cheguei aonde eu cheguei porque eu sou bom. Eu tenho certeza que eu cheguei aonde eu cheguei, primeiro, porque eu acredito muito em Deus e Deus me ajudou a chegar onde eu cheguei, mas que também a minha família foi um braço que sempre me suportou. E também profissionais e gestores que eu tive que acreditaram em mim também. E claro, a lei de 1/3 é você, 1/3 é você, 1/3 é o ambiente, 1/3 são seus gestores também. Mas se também eu não tivesse família por trás, então nesse momento eu precisava ajudar a minha família também. Hoje, só para fechar essa pequena, breve história aqui, a minha sobrinha fez uma cirurgia, arrancou uma costela, arrancou o tumor que estava lá maligno, não perdeu os movimentos e hoje está tudo bem. E ela me ligava e falava assim, tio, tá de pé ainda a promessa que você fez para me levar para Disney? Eu falava, tá de pé e eu vou para Disney com ela em janeiro, junto com a família também, para levar e comemorar esse momento. Mas perceba, eu também passei esses perrengues, igualzinho você falou, e que às vezes as pessoas olhavam e falavam, tá tudo bem. Não, da mesma forma que durante a pandemia o trabalho entrou para dentro da sua casa, fica muito nítido que você não os seus problemas ficam do lado de fora e você vai para a empresa sem problema e depois você sai e volta com seus problemas. Não. A gente não consegue colocar numa caixinha, fechar e depois recuperar, né? Não existe isso. Você é e nessa sua cabeça tem que tentar lidar com todas essas situações, com todas essas emoções, mas ao mesmo tempo se tornar cada vez mais, vamos dizer assim, competitivo e resiliente num mundo que está em plena transformação. Eu fecho esse parênteses para falar assim, durante esse período durante a pandemia eu falei o seguinte, poxa, eu preciso também me desenvolver e eu sempre gostei muito de estudar. Eu falei, agora eu vou fazer um mestrado. Não sei para que eu fui falar isso, mas quis fazer um mestrado. Terminei o mestrado, falei, perdi quase o resto dos cabelos que eu tinha, mas era uma realização que eu gostaria de ter, de falar o seguinte, poxa,
Eu fiz um mestrado, algo que, poxa, eu sempre me inspirei em mestres também, em ver alguns mestres assim, eu poder contribuir também de maneira academicamente para que outros profissionais pudessem se desenvolver numa temática que foi uma temática de precificação. Então, eu fiquei especialista, vamos dizer assim, em inteligência de mercado, me tornei depois um especialista também em precificação, e criei, juntamente com alguns colegas, um podcast. Mas eu falo assim, Fábio, criei um podcast para quê? Literalmente para sentar num sábado e continuar aprendendo com pessoas que, às vezes, você descobre mais coisas sobre a pessoa antes de entrar na mesa. E você vê que por trás daquela pessoa ali existe um profissional que também tem os mesmos dilemas que você, as mesmas crises que você. Aqui, né? Que talvez ele tem mais dúvida até mais do que você, mas que também ele está ali numa jornada de querer aprender, de querer se desenvolver. E eu falei assim, poxa, isso daqui é mais um MBA que eu faço num sábado, 6 episódios, é como se fosse uma aula intensiva de um MBA. Sim. E que eu estou pagando também, juntamente com os colegas, para poder aprender e me divertir. Mas por quê? Porque eu também quero sempre estar vivendo e aprendendo algo novo. Então, 3 coisas para mim são muito importantes. Aprender, me sentir que eu estou sendo desafiado e que também que eu consiga dar um bem-estar para minha família. Eu tenho hoje 2 filhos, que é o André Diego, de 21 anos. Eu tenho o Daniel, de 10 anos, que ele adora desenhar, adora programar, brincar com o ChatGPT, está fazendo até curso de programação, mas ele também quer ser jogador, então ele tem hora que tem umas crises, quero ser jogador de futebol, jogador de tênis e programador. Eu falo, olha, define isso lá para frente. O Diego, que já está partindo aí para outra, já com namorada, já está pensando em terminar a faculdade, está trabalhando também. E eu e minha esposa, que é a minha grande parceira. E que eu falo que se não fosse a minha esposa, se não fosse gestores que eu tive ao longo dessa minha trajetória e ao mesmo tempo olhar para frente e pensar, poxa, como é que eu posso melhorar? Olhar para frente e pensar como é que eu posso, de fato, pegar aqueles aprendizados do meu pai quando não sabia e pegar um livro lá e começar a se esforçar para poder aprender. Como é que eu posso pegar o aprendizado da minha mãe, que nunca desistiu, mesmo quando a gente estava lá pensando que eu ia perder a minha mão ou que ela não ia ter dinheiro para alguma coisa, e falar, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Como é que eu posso tentar pegar todos esses aprendizados para tentar ser um profissional um pouco melhor e compartilhar com as pessoas que estão, às vezes, pensando, mas será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Eu nunca pensei que eu ia chegar onde eu cheguei. Nunca pensei. Mas a cada passo que você dá, você começa a ver que... Você se empolga, que é possível. Que o outro é possível. Então, step by step. Isso, é um passinho de cada vez. E com a mentalidade que... Uma frase que eu carrego até hoje do meu pai, que nada resiste ao trabalho. Uhum. Nada. Por mais que a gente olhe e fale o seguinte, pô, mas tá dando certo para um, é diferente para outro. Cara, foca no seu, se compromete com o seu, se esforça. Uma hora vai dar certo. E se não der certo, é porque não é o fim. Tipo, foca no seu. Vai dar certo, então nada resiste ao trabalho. Tenha fé que você acordando de manhã, se esforçando, uma hora vai acontecer para você e curte a jornada. Curte a jornada. Exato. Porque no final do dia, talvez você, depois que chegue lá, ou compre aquilo que você quer, ou conquiste aquilo que você quer, você pode viver frustrado. Exato. Então, assim, infeliz. Curte a jornada. E hoje você replica, né? Você falou bastante sobre a gratidão dos gestores, né, que passaram na sua trajetória. Mas hoje, para o seu time, para a sua liderança, você replica também? Você tenta trabalhar com o feedback e os ensinamentos que você recebeu ao longo da sua carreira? Olha, sim, eu aplico isso e, assim, eu estendo não só para minha liderança direta, vamos dizer assim, aonde eu trabalho, no Grupo Votorantim, mas para todas as outras interfaces, porque eu também sou líder em várias outras frentes, também faço... cuido de algumas frentes na igreja que eu participo também, em trabalhos que eu faço em comunidades também, e eu trago e replico essa parte do feedback, porque no final do dia só dá para você melhorar e só dá para você tentar fazer algo a mais se de fato as pessoas tiverem coragem de falar aquilo que precisa, ou seja, trazer à tona, em muitos lugares fala, é o diálogo franco, é um diálogo sem melindres, é também um falar a verdade para a pessoa. É claro que a pessoa também tem que estar disposta. Sim.
É igualzinho, eu vi o filme I Am Bolt, Eu Sou Bolt, né? E é engraçado que o Bolt, logo no início, eu olhei para o técnico do Bolt, baixinho, assim, gordinho, aí você olha e fala assim, pô, o Bolt, o técnico dele deve ser uma pessoa gigante e tal. E ele falando, eu odeio meu técnico porque eu tô querendo sair daqui, eu tô querendo beber, eu tô querendo ir para uma festa e tal. E o técnico dele, vambora, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Aí o técnico tem uma hora e fala assim, mas não foi você que decidiu que você quer correr? Sim, então vamos focar. Então no final do dia, eu sempre penso nisso, assim, a relação entre profissionais tem que ser uma relação de combinados. Aonde você quer chegar? Eu quero virar o presidente. Você tem certeza do que você quer? Um monte, olhando a ótica humana, falaria, nunca você vai ser o corredor. Mas você quer? É seu. Eu posso te ajudar, eu posso te treinar. Sim. Agora, eu fui aprendendo ao longo da minha carreira isto. Nem sempre foi perfeito, e eu acho que não tem uma fórmula da perfeição. É tentar entender a necessidade de cada um. O grande ponto é como é que você tenta, e que é o grande desafio, como é que você tenta concatenar a necessidade da pessoa, a necessidade da cadeira e aos desafios que estamos inseridos. Sim. Pensando agora, uma plena transformação tecnológica e digital. Todo mundo está tendo que se reinventar. Eu sei a resposta do que vai acontecer amanhã? Não. Eu sei aonde procurar essa resposta? Também não, porque a todo momento tudo muda. Mas eu preciso ter disposição para querer aprender algo sempre novo. Então eu acho que o feedback ele é uma via de mão dupla, aonde que no final do dia, se a pessoa também não quiser e não estiver disposta a abrir de maneira genuína onde que ela quer chegar, não é capaz de transformar. E que nenhum líder é perfeito. Sim. Porque dá para falar que o Bernardinho não é um líder? Não tem como falar que não, né? Mas ele é perfeito? Não. Também não. Assim, e ele conta as imperfeições dele. Então, eu acho que não existe fórmula perfeita. Eu acho que todo mundo está tentando. Sim. E a minha maior analogia é, chega na biblioteca e vê um tema, liderança. Se tiver tantos livros, é porque ninguém chegou no conceito ainda de qual é o melhor. Senão só teria um livro. Exato. Agora, se tem vários, vai pesquisando todos e vai tentando se moldar e vai tentando achar o seu. Uma hora, você tem que só na média acertar mais do que você está errando. Até porque cada um toda vai hora ler o aprender. livro e vai interpretar de um jeito, vai tirar o ensinamento de um jeito, né? Então, acho que isso é muito, muito legal. Mas eu quero ir pro momento Pode Essa. Nossa. Eu quero porque as pessoas, a gente divulgou que você viria aqui. As pessoas fizeram perguntinha, vamos ver se é de cimento ou se é de carreira de brincadeira. Mas eu acho que pode ser de carreira. Vamos ver. Meu Deus do céu. Quer perguntar você? Como criar inovação dentro de uma empresa tão grande e tradicional? Boa. Legal essa pergunta. Olha, eu vou falar que inovar, às vezes a gente sempre fica pensando, né? O que é inovar? Inovar, não adianta nada ter uma grande ideia se você não coloca aquilo em prática e aquilo não gera valor. Seja para alguém, ou seja ele financeiro, ou seja ele uma resolução de um problema que vai ajudar num processo, às vezes, estabilizar. Eu acho que o primeiro é você, de fato, querer acordar todo dia de manhã para querer fazer algo diferente. Ou seja, tem que ter atitude já. Então, o primeiro é não ficar parado esperando alguém sacudir você. Vamos, tem que inovar. Não dá para ensinar alguém a inovar que não quer. Sim. Então, parte de você e da essência. Então, eu acho que assim, é a lei do 1/3. 1/3 é a pessoa querer falar assim, eu quero fazer algo diferente, eu acredito que é possível, então estudar, ir atrás, pesquisar. Eu posso não saber, mas eu vou procurar o telefone de alguém que saiba. Então, é a pessoa. O 2 é de fato você estar num ambiente onde que também te dê oportunidade para isso. E eu costumo falar às vezes com o meu time, com outras pessoas, é o MOI. Não adianta nada você querer inovar se você não consegue manter aquilo que é o seu job description. Se você não consegue pegar o seu job description e também tentar otimizar o seu tempo, para que você ganhe tempo para quê? Para inovar. Sim. Porque tem gente que faz ao contrário. Eu vou tentar inovar e pouco me importa o que eu tenho que fazer, então eu não entrego o que eu tenho que entregar, e pouco me importa do tempo. Aí depois você não consegue inovar, você não consegue nem entregar o que você tem que entregar e nem conseguiu otimizar o seu tempo e você está lá só frustrado porque está gastando mais tempo. Então, o primeiro também, vamos ser e procurar ser ambidestro. Então, eu preciso querer,
eu preciso estar num ambiente que proporcione a oportunidade, mas desde que seja ambidestro, ou seja, faça o que você precisa fazer, o feijão com arroz bem feitinho. Sim. E o terceiro, você também precisa ter gestores que também queiram que isso aconteça, que queiram e que se incentivem para isso. Então, para inovar, e eu, ao longo dessa minha jornada, eu sempre fui inovando e busco inovar até hoje, mas é porque eu também sempre acordei de manhã querendo fazer melhor, de uma coisa diferente que gerasse valor e ser obcecado pela dor, pelo problema, e a partir disso eu pensar em como poderia ser melhor. Mas também eu fui beneficiado em estar trabalhando em ambientes que me proporcionem isso e ter gestores que compram isso. Então eu acho que tem essa faz diferença porque a gente trouxe também uma pessoa, uma profissional que trabalha aí numa multinacional e que ela tem uma trajetória muito interessante, que ela ficou, sei lá, 16 anos lá. Eu falei, caramba, mas como, né? E aí a gente vê que é esse cenário mesmo, né? De você dar esses espaços e essas oportunidades de crescimento que, infelizmente, muitos profissionais no mercado ainda não têm, né? Esse perfil não só de liderança, mas de empresa que aposta, que faz toda essa parte de feedbacks, enfim, eu acho que fica aqui um grande ensinamento, né? Porque isso faz falta e eu acho que a empresa cresce, o profissional cresce, o mercado cresce. Eu acho que só tem coisas positivas que impactam, muito mais do que negativas, do que como a gente vê, né? Essa questão de não dar uma resposta cabível, agir de uma forma ruim com o profissional. Então a gente vê muitas histórias por aí, então eu acho que isso faz a gente se sentir melhor até dentro do que a gente realiza no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que a gente pode encerrar, né? Porque eu acho que aqui, nossa, o Fábio é daqueles que a gente traz. Se deixar, vamos ficar 2 horas falando, porque é um assunto muito legal. E a história de vida incrível também. É uma história de vida incrível. Eu acho que essa história de você lutar e ir atrás das suas coisas, de fazer acontecer, eu acho que isso é muito inspirador realmente para várias pessoas que já fazem isso no dia a dia delas, mas talvez não tenha a mesma esperança, né? De, puta, acho que eu nunca vou ser ninguém nenhum dia, vou ganhar só essa merreca aqui, ficar por aqui, sei lá o que eu vou ser. E não. O eterno insatisfeito. Você motivou e desafiou isso dentro de você mesmo, né? E eu acho que isso é muito bacana, então a gente fica muito feliz de receber convidados como você aqui. Eu acho que faltou assunto, então volte novamente. Por favor, já sabe os dias que são gravados aqui, que a gente contou nos bastidores pra ele. Mas pra contar muitas outras coisas que eu acho que você tem uma experiência de vida muito interessante, mas a gente quer agradecer muito a sua vinda aqui ao programa. E quando puder, por favor, volte aqui pra falar com a gente. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês e relembrar um pouquinho dessa historinha aí. Segue aí, o pessoal também segue meu canal também. É isso aí. Gente, sigam o canal. Qual é o canal mesmo, só pra gente repetir? Pricingcast. Mas também me segue nas redes sociais, no LinkedIn também. Vou deixar aqui com as meninas também aqui o LinkedIn. Vamos colocar na descrição. Isso, a gente coloca pro pessoal seguir. Obrigada! Obrigado. E vocês que ficaram aí até o final assistindo essa história inspiradora, deixa o likezinho pro algoritmo reconhecer que é algo importante pra chegar em mais pessoas aí, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau! Tchau, tchau!